Hoje eu estou aqui com o Paulo Silas, que é o CEO da iGo. É uma startup que aproveitou uma oportunidade de mercado. É uma plataforma de entregas especializadas em material biológico para exames de diagnóstico médico ou toxicológico realizados por clínicas, laboratórios e hospitais. Até aí você pode estar se perguntando, mas o que eles têm de diferencial? Ah, o diferencial você vai descobrir nessa entrevista. Vamos lá. Paulo, muito obrigado por você estar aqui, pelo seu tempo, e eu queria que você fizesse uma breve apresentação de você antes da gente começar a fazer as perguntas sobre a iGo. Olá, bem, muito obrigado pelo convite, é um prazer enorme estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho da nossa experiência em inovação. Bem, a minha experiência toda é com logística e inovação. Antes de começar a empreender, a minha última experiência corporativa foi como 5 anos como CEO de um operador logístico europeu. Quando eu saí para empreender para mim mesmo, né? Pela primeira vez, foi aí que eu fundei o Mercado Link, que hoje eu estou como co-founder desse empreendimento, e depois, posteriormente, fundei a iGo. Deixa eu só entender, se eu tenho uma amostra no Amazonas e tenho que entregar no laboratório em São Paulo, ela vai chegar em 48 horas. Vai chegar em 48 horas, e como que isso funciona, né? Vamos supor que no interior do Amazonas, eu tenho uma amostra disponível lá. E aí, o que esse laboratório faz? Seja o laboratório que vai fazer a testagem ou essa clínica, ela pode entrar no nosso sistema, que é o web, fazer essa solicitação. Quando cai no nosso sistema, ele dispara esse roteiro. Então, ele é feito por trechos. Então, vamos pensar que seja o Maitá, Manaus, depois Manaus, São Paulo, e quando chega no aeroporto em São Paulo, vai para o cliente final. Então, a gente tem esses trechos desmembrados, e o primeiro trecho e o último sempre é um agente nosso, né, que é um parceiro MEI treinado para essa finalidade, que tem o nosso aplicativo na mão. Então, quando esse pedido chega, ele recebe isso no aplicativo, né, dispara esse primeiro trecho e o agente sabe que tem que fazer essa coleta no laboratório. Ele se dirige para o laboratório e uma coisa muito interessante que a gente desenvolveu, esse segmento ele carece muito de rastreabilidade, porque a gente está falando de logística reversa, né? E você criar rastreabilidade dentro de casa é simples, né? Está tudo ali sob controle, põe etiqueta, bipa, quando você está dentro de casa, mas a logística reversa você está fora de casa, né? E como gerar rastreabilidade desse jeito? Então, a gente criou etiquetas QR Codes com numeração única, né, e genérica, de forma que os nossos agentes têm essas etiquetas e quando eles vão fazer a coleta desse material, ele cola essa etiqueta e casa esse volume que ele está pegando no aplicativo e desde então, todo passo, trecho a trecho que esse volume ele vai passando, a gente tem a rastreabilidade desse material. Como é que 5 funcionários conseguem atender todo o Brasil, toda essa capilaridade, e conectar ônibus, moto, norte, sul, leste, oeste desse país imenso e conseguir fazer isso tudo em 48 horas? Bom, isso é muito interessante, a pergunta é excelente. São 5 funcionários, eles basicamente existem para fazer atendimento ao cliente e gerir as exceções que são reportadas pela plataforma, né? Exceção, por exemplo, um trecho está atrasado, a plataforma ela avisa, fala, ó, pode ter algum problema aqui, aí sim existe alguém que vai atrás disso. O fato da gente ter hoje uma área que gere roteiros e faz desenvolvimento de novas áreas já tem a ver com o amadurecimento, inclusive, da operação, que com 5 pessoas eu já consegui tirar gente da operação do dia a dia para fazer esse tipo de coisa. A gente começou com 5 e temos 5, mesmo com crescimento durante todo esse tempo, porque eu já conseguia, mesmo com o amadurecimento da operação, tirar gente de dentro para fazer esse tipo de atividade. Algo muito importante que eu vejo quando a gente está falando desse processo de inovação, né? Você estava comentando as pessoas, transformação digital, eu vou investir
eu vou economizar com funcionário e tudo. O primeiro ponto primeira coisa é reorganizar para que esses funcionários, eles, eles façam atividades que gerem e agreguem mais valor, que é algo que a gente passou por isso também. Mas deve-se tomado muito cuidado para não automatizar o erro, né? Essa é uma frase muito conhecida. Uma experiência interessante que a gente passou é que dentro desse laboratório que a gente começou como se fosse uma área de logística deles, né? Antes de se tornar a Gol. Para começar a fazer manual, né? Desenhar o processo, resolver o problema, e aí sim a gente falou, olha, agora sim, esse processo é o que a gente precisa automatizar. Né? E mesmo assim a gente cometeu alguns erros na hora de automatizar. Imagina se isso não é feito dessa forma, né? Então, assim, é um cuidado que precisa ter, né? Nesse processo de transformação, é o processo que vai ser automatizado, né? E não o contrário, né? Então, o processo ele tem que ser muito bem definido antes também, né? Para automatizar o processo, nem sempre é o mesmo que você faz manual, né? Você tem que pensar nele, né? Usar o time de a estrutura ágil, né? Pessoas com conhecimentos diversificados juntos, pensando como que nós vamos automatizar esse processo. A sua startup deu certo porque você tinha dados suficientes para dizer há uma oportunidade, ou você é do empreendedor que falou, não, obviamente todo empreendedor tem que tomar risco. Alguns tomam menos, outros tomam mais, né? Sim. Entenda mal. Mas aí você falou, não, eu acho que existe uma oportunidade, eu vou fazer aqui, crescer nessa região e vou expandir, porque a minha plataforma, eu posso escalar e eu vejo que esse problema deve ser do Brasil todo. Como é que foi, na sua visão, a ideia, como é que decolou da iGo? Então, eu tenho uma formação, inclusive, internacional em gestão estratégica de negócios, e eu tenho todo o meu background alemão, né? O principal sócio da empresa que eu fui CEO é alemão. Então, assim, o planejamento é algo que não tem como escapar, né? Então, eu tenho para mim que a ideia, ela é um feeling do empreendedor, assim, a ideia, assim, quando aparece, fala, cara, que tem uma necessidade, eu preciso estudar isso aqui, né? E foi assim que nasceu, tanto o Mercado Link quanto a iGo. Então, a ideia, e aí você começa a estudar o mercado, né? Pô, qual é o potencial do mercado? Quais são os clientes? Quais são os concorrentes? O que eu posso ter de diferencial desse mercado? Isso é uma etapa que eu nem comento sobre isso, porque para mim isso aí é algo, né, que vem na esteira normal da gestão, né? Ainda mais quando você vai investir no negócio, tempo, e dinheiro. Isso tem que ser feito com muito cuidado. No entanto, não tem como e aí é uma opinião muito pessoal minha, tá? Não tem como você ter uma noção exata daquilo que você estudou se você não montar protótipos e pilotos para testar se aquelas hipóteses elas são válidas, né? E muitas das vezes a gente vai testar e um exemplo, né? Eu quis começar, por exemplo, a ideia da eGo, eu quis começar num estado difícil, onde a gente tem uma distribuição muito boa com a minha outra startup no Ceará, né? E quis utilizar a mesma malha que faz para o varejo, para a saúde. Eu quis testar isso antes de investir em qualquer coisa. Simplesmente não faz nenhum sentido eu fazer dessa forma, né? Essa foi a primeira percepção que eu tive, porque demora, tem fila, é um monte de coisas que não cabem nesse mercado. Então, assim, os pilotos, e hoje, esse é meu segundo empreendimento, o próximo, certamente, eu vou começar menor ainda, fazendo mais testes, porque a gente economiza bastante quando a gente age dessa forma. Então, tem um conjunto de hipóteses, mas quanto menor for o teste, obviamente, o teste ele tem que ser completo. As hipóteses que você colocou no seu projeto, você tem que conseguir testá-las todas. Mas quanto menor e mais simples ele for, maior é a chance de você acertar no final, né?